Olá! Eu sei por que você está aqui. O título deste nosso encontro fala sobre ereção potente sem medicamentos. E essa é uma promessa que, compreensivelmente, chama a sua atenção. E eu preciso começar nossa conversa com honestidade. Eu sou a doutora Bruna Macedo, médica urologista formada pela Universidade de São Paulo, com doutorado na mesma instituição e uma especialização em medicina sexual que me levou à Alemanha para estudar a fundo a circulação sanguínea, o motor por trás da saúde do homem. Nos meus mais de 15 anos de prática clínica, ajudando homens como você, especialmente aqueles que já passaram dos 60, 70 anos, eu aprendi uma lição fundamental. A saúde erétil é muito mais do que uma pílula pode oferecer. O que eu quero compartilhar hoje não é uma fórmula mágica, mas sim um reencontro com a mecânica e a inteligência do seu próprio corpo. É sobre entender que, em muitos homens, a dificuldade não está na falta de um estímulo químico, mas em um bloqueio físico, uma tensão silenciosa que impede a natureza de seguir seu curso. E a primeira coisa que você precisa entender é que isso não é culpa sua. É o resultado de anos de hábitos, posturas e de uma desconexão com uma parte do nosso corpo que raramente recebe a atenção que merece. Vamos pensar juntos na ereção como um evento puramente hidráulico. Para que o pênis fique rígido, ele precisa se encher de sangue. É como encher um pneu. Mais sangue precisa entrar do que sair. As artérias, que são os canos que trazem o sangue, precisam se dilatar. E as veias, que são os canos de saída, precisam ser suavemente comprimidas para que o sangue fique aprisionado ali. O famoso óxido nítrico, que os medicamentos mais conhecidos ajudam a preservar, é o grande maestro que comanda a dilatação das artérias. Ele é como o interruptor que abre as comportas. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém lhe conta. De nada adianta abrir as comportas se existe uma abraçadeira apertando a mangueira mais para frente. Essa abraçadeira, essa torneira que pode estar semifechada, é a sua musculatura do assoalho pélvico. Quando falamos em exercícios para essa região, a primeira coisa que vem à mente são os exercícios de Kegel, a ideia de contrair, de fazer força, como se estivesse segurando a urina. E sim, ter tônus nessa musculatura é importante. Contudo, o verdadeiro segredo para muitos homens, especialmente após décadas de estresse, de longas horas sentado de tensões acumuladas, não está na força da contração, mas na profundidade do relaxamento. Uma pelve cronicamente tensa age como uma mordaça. Ela comprime nervos e, crucialmente, pode dificultar o fechamento das veias de escape, facilitando o que chamamos de fuga venosa. O sangue entra, mas escapa rápido demais. É por isso que, para alguns homens, o remédio parece não fazer o efeito esperado. A artéria dilata, o sangue chega, mas a estrutura não consegue retê-lo. O caminho que eu quero propor a você hoje é um caminho de dentro para fora, focado em destravar essa região, em ensinar o seu corpo a relaxar para permitir que a fisiologia da ereção aconteça de forma mais eficiente. E o portal para esse relaxamento é algo que você já faz o tempo todo, mas talvez não da maneira mais benéfica: a sua respiração. Uma respiração curta, ofegante, pela boca, sinaliza ao seu corpo um estado de alerta, o sistema de luta ou fuga. Nesse modo, o corpo desvia o sangue para os músculos grandes, para as pernas e braços, e certamente não para a região pélvica. Já a respiração nasal, lenta e profunda, usando o diafragma, faz o oposto. Ela ativa o sistema nervoso parasimpático, o modo de relaxar e digerir, que é precisamente o estado neurológico necessário para que o óxido nítrico seja liberado e as artérias penianas se abram. Portanto, o que vamos construir juntos é uma sequência de hábitos, uma camada sobre a outra, começando pelo mais simples e fundamental. A primeira camada, a fundação de tudo, é a respiração nasal consciente. Parece simples demais, eu sei, mas sua potência é subestimada. O que é? É simplesmente sentar-se confortavelmente em uma cadeira ou deitar-se de costas, com os joelhos dobrados. Coloque uma mão sobre o seu abdômen. Feche a boca suavemente e inspire apenas pelo nariz, de forma lenta, contando até 4. Sinta o ar entrar e sua barriga se expandir, empurrando sua mão para cima. Depois, expire ainda mais lentamente,
também pelo nariz, contando até 6, sentindo sua barriga murchar. Por que isso pode ajudar? Porque essa respiração diafragmática é a maneira mais direta e rápida de dizer ao seu cérebro que está tudo bem, que ele pode sair do modo de alerta e entrar no modo de relaxamento. Esse estado é o pré-requisito para a vasodilatação que uma ereção exige. Como você pode começar hoje mesmo? Agora. Onde quer que esteja sentado, pare por 1 minuto. Faça 5 desses ciclos completos. Inspire em 4, expire em 6, sentindo o movimento do seu abdômen. Apenas isso. Se em algum momento sentir uma leve tontura, é sinal de que seu corpo não está acostumado a essa oxigenação. Simplesmente retome sua respiração normal e tente novamente mais tarde, com mais suavidade. Não há necessidade de força. Com essa base de relaxamento estabelecida, podemos adicionar a segunda camada, o mapeamento do assoalho pélvico. Ainda na mesma posição confortável, respirando lentamente pelo nariz, vamos apenas levar a consciência para a região entre o ânus e a base dos testículos. O que é isso? Não é sobre contrair ou fazer força, é apenas sobre sentir. Ao expirar lentamente, naquele momento de soltar o ar, tente identificar e relaxar essa musculatura interna. Imagine que você está permitindo que essa área derreta na cadeira, que ela se solte completamente. Por que isso pode ser útil? Porque a maioria dos homens acumula uma tensão crônica nessa área sem sequer perceber. É como andar com os ombros encolhidos o dia todo. Depois de um tempo, você nem nota mais que estão tensos. Aumentar a consciência sobre o períneo é o primeiro passo para conseguir relaxá-lo voluntariamente. Como começar? Durante os mesmos 5 ciclos respiratórios que você já está fazendo, ao expirar, simplesmente leve sua atenção para essa área. Não tente fazer nada, apenas sinta. A sensação é extremamente sutil no começo. Não espere grandes movimentos ou acontecimentos. É um exercício de atenção plena. Agora que você já aprendeu a respirar para relaxar e a identificar a região, podemos introduzir a terceira camada, que é a contração e relaxamento controlado. Veja bem, aqui entra o exercício, mas de uma forma muito específica. O que é? Após uma expiração completa, quando estiver relaxado, contraia suavemente a musculatura do assoalho pélvico, como se fosse interromper o jato de urina ou segurar um gás. Mas a chave é: faça uma contração muito leve por apenas 2 segundos. Imediatamente depois, e esta é a parte mais importante, relaxe ativamente essa musculatura por 10 segundos completos. Foque na sensação de soltar, de liberar, de deixar a área pesada e frouxa. A proporção é de 1 para 5. 2 segundos de contração suave, 10 segundos de relaxamento profundo. Por que essa abordagem pode funcionar? Porque ela ensina ao seu cérebro e aos seus músculos o controle fino. O objetivo não é criar um assoalho pélvico hipertrofiado e rígido, mas sim um assoalho pélvico inteligente, que sabe contrair quando necessário, mas acima de tudo sabe relaxar completamente para permitir o fluxo sanguíneo. Como começar? Faça apenas 3 dessas repetições. Contraia por 2, relaxe por 10. Sempre coordenando com sua respiração calma e nasal. O erro mais comum aqui é usar força excessiva. Evite contrair os glúteos, o abdômen ou as coxas. O movimento é interno, sutil e controlado. A força em excesso é sempre contraproducente. A nossa quarta camada vai além da musculatura interna e olha para o entorno, o alongamento do piriforme. O que é isso? O piriforme é um músculo localizado profundamente na região do glúteo e, quando ele está encurtado ou tenso, pode contribuir para a tensão de toda a bacia pélvica e até comprimir nervos importantes que passam por ali. Para alongá-lo, sente-se em uma cadeira firme. Cruze o seu tornozelo direito sobre o joelho esquerdo, formando um 4 com as pernas. Mantenha as costas retas e incline o tronco suavemente para a frente, apenas até sentir um alongamento leve a moderado na região do seu glúteo direito. Por que isso pode ajudar? Porque a saúde do assoalho pélvico não existe isoladamente. Ela depende da flexibilidade do equilíbrio de toda a musculatura ao redor da sua pelve. Liberar os quadris e os glúteos pode ajudar a aliviar uma tensão crônica que você nem sabia que estava impactando sua função erétil. Como começar hoje? Simplesmente sustente essa posição por 30 segundos de cada lado,
sem forçar, apenas respirando de forma lenta e profunda, permitindo que o músculo se solte gradualmente. O lema é: vá até o ponto de tensão gentil, nunca até o ponto de dor aguda. Finalmente, a quinta camada, que talvez seja a que você praticará por mais tempo durante o seu dia, a postura ao sentar. Passamos horas sentados, seja trabalhando, dirigindo ou assistindo televisão. Uma postura inadequada pode colocar uma pressão constante e prejudicial sobre o seu assoalho pélvico. O que fazer? Evite sentar-se escorregado na cadeira, com o peso sobre o seu cóccix, com as costas curvadas. Em vez disso, tente sentar-se sobre os ossinhos do bumbum, que são chamados de isquios. Para encontrá-los, basta colocar as mãos sob os glúteos ao sentar. Você os sentirá. Ao sentar sobre eles, sua pelve fica em uma posição mais neutra, e a sua coluna lombar tende a manter uma leve curvatura natural. Por que isso é importante? Porque essa postura distribui melhor o seu peso e reduz a pressão direta sobre o períneo e os nervos e vasos sanguíneos que o servem. Como começar? No início, essa postura pode parecer estranha. Uma dica simples é colocar um pequeno rolo de toalha na base das suas costas, no vão da lombar, para dar um suporte e incentivar essa posição mais ereta. Comece praticando por poucos minutos de cada vez e, aos poucos, tente manter essa consciência postural por períodos mais longos. Eu sei o que você pode estar pensando. Doutora, mas isso parece coisa de fisioterapia feminina. E a verdade é que a anatomia muscular do assoalho pélvico é notavelmente semelhante entre homens e mulheres. E a sua função de suporte e de controle do fluxo sanguíneo é absolutamente crucial para a função sexual em ambos. Outra objeção comum é: eu não tenho tempo para isso. Mas veja, estamos falando de 5 a 10 minutos por dia. O tempo que você leva para escovar os dentes ou esperar o café ficar pronto. Você pode fazer os exercícios de respiração e relaxamento ao deitar na cama à noite ou ao acordar pela manhã. A consistência diária, mesmo que por pouco tempo, supera em muito a duração de uma prática esporádica. Talvez você já use um medicamento como a tadalafila e pense: por que eu faria tudo isso? Pense novamente na nossa analogia hidráulica. O remédio é excelente em abrir a torneira principal, dilatando essa artéria. Mas se a estrutura da mangueira, a sua musculatura pélvica estiver tensa e facilitando o escape do sangue, o resultado nunca será o ideal. Essas técnicas que conversamos ajudam a otimizar a segunda parte da equação, a retenção. Elas podem potencializar o efeito do medicamento que seu médico lhe prescreveu. E para aquele que diz: eu não consigo sentir essa musculatura, não sinto nada acontecer, eu digo: isso é perfeitamente normal no começo. Após décadas de desconexão, é como tentar mexer um dedo do pé que adormeceu. A conexão neural está fraca. Comece apenas com a respiração. Depois, adicione apenas a intenção de levar a atenção à área. Com a prática diária, gentil e paciente, essa conexão entre cérebro e músculo se reconstrói. Lembro-me do Roberto, um engenheiro de 68 anos, que passava o dia todo em frente ao computador. Sua queixa era que as ereções matinais, que sempre foram um bom termômetro para ele, estavam cada vez mais fracas e raras. Ele começou a praticar essa rotina de 5 camadas, principalmente a respiração e os alongamentos, por 15 minutos antes de dormir. Depois de 3 semanas, ele me relatou que sentia a região pélvica menos travada, como ele mesmo descreveu, e notou um retorno consistente e uma melhora na firmeza das ereções matinais. Ou o caso do Hélio, com 72 anos, que sentia que os medicamentos que ele usava sob prescrição já não funcionavam como antes. Ele era um homem ansioso, que prendia a respiração e tensionava o corpo todo durante a intimidade. Ao integrar os exercícios de relaxamento pélvico e, principalmente, a respiração nasal lenta, ele percebeu que as ereções não só se tornaram mais fáceis de obter com o auxílio do remédio, mas, crucialmente, se mostraram mais duradouras. É importante ser claro: a base fisiológica para o papel do assoalho pélvico e do sistema nervoso autônomo na função erétil é muito bem estabelecida na literatura médica. Estudos específicos sobre fisioterapia pélvica para homens com disfunção erétil, embora ainda precisem de mais escala, mostram resultados muito promissores. Contudo, é fundamental entender que os resultados são individuais e dependem da causa raiz do problema de cada homem.
Se a questão é primariamente vascular, por exemplo, por conta de diabetes ou pressão alta descontroladas, essas técnicas servirão como um suporte valioso, mas não resolverão o problema de base. Por isso, este nosso conteúdo é educativo, uma ferramenta para você se conhecer melhor, e jamais substitui uma avaliação médica completa e cuidadosa para um diagnóstico preciso. Quero que você saia daqui hoje com um plano prático. Amanhã cedo, ao acordar, antes mesmo de levantar, ainda deitado, faça seus 5 ciclos de respiração nasal, com a mão na barriga. Sinta o relaxamento. Leve a atenção ao seu assoalho pélvico. Faça 3 contrações suaves de 2 segundos, seguidas de relaxamentos profundos de 10 segundos. Só isso. Levará 3 minutos. Durante o dia, sempre que se sentar, lembre-se da postura, dos ossinhos do bumbum. À noite, antes de dormir, repita o exercício de respiração e faça o alongamento do piriforme, 30 segundos para cada lado. Nos primeiros dias, o objetivo é apenas criar o hábito e sentir as sensações sutis. Não busque um resultado erétil imediato. Busque a sensação de uma pelve mais relaxada, de uma respiração mais calma. Dentro de 2 a 4 semanas de prática consistente, alguns homens começam a notar mudanças, seja na qualidade das ereções noturnas e matinais, seja na resposta durante a estimulação. É um processo de reencontro com o próprio corpo, que exige gentileza e paciência. Antes de concluirmos, preciso deixar alguns avisos de segurança muito importantes. Se, ao realizar qualquer um desses exercícios ou alongamentos, você sentir dor pélvica, dor na lombar ou nos testículos, pare imediatamente e converse com seu médico. Homens com um histórico de condições como prostatite crônica ou síndrome da dor pélvica crônica precisam de uma orientação individualizada de um fisioterapeuta especializado. E de forma mais ampla, se a sua dificuldade de ereção surgiu de forma súbita e severa, ou se ela vem acompanhada de dor no peito, falta de ar ou qualquer outro sintoma preocupante, por favor procure atendimento médico de emergência. A disfunção erétil pode, em alguns casos, ser o primeiro sinal de um problema cardiovascular mais sério. Este caminho que propus é sobre autonomia e parceria com o seu corpo. É sobre entender que a saúde sexual masculina é uma orquestra com muitos instrumentos: a saúde vascular, o equilíbrio hormonal, o estado emocional e a mecânica neuromuscular da pelve. Cuidar dessa mecânica, aprendendo a relaxar e a controlar essa musculatura fundamental, é como afinar um dos instrumentos mais importantes dessa orquestra. O seu corpo tem uma memória. Ele se lembra de como responder. Às vezes, ele só precisa que retiremos os obstáculos do caminho. A consistência supera a intensidade. A gentileza supera a força bruta. E a busca por uma vida sexual plena na maturidade é uma jornada de dignidade e autoconhecimento. Essa conversa fez sentido para você? Se sim, eu gostaria de pedir que você comentasse aqui embaixo com o número 1. Se não fez sentido, ou se ficou alguma dúvida, comente com Zazil. Me diga também de qual cidade você está falando, eu gosto de saber até onde nossa conversa chega. E se você acredita que essa informação pode ajudar um amigo, um irmão, um conhecido, compartilhe deste vídeo. O conhecimento em saúde é uma das melhores coisas que podemos dividir.